Olá, esse é o podcast Mulheres Mais, Ciência Mais. É um podcast vinculado ao projeto de EduCiência, que é um projeto realizado pelo Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, com apoio da Academia de Ciências da Bahia, sob a coordenação do professor Luiz Augusto Vasconcelos e eu, Lin Alves. Esse projeto ele tem o objetivo de criar situações de aprendizagem no que se refere à ciência nas escolas da educação básica. E nosso podcast, Mulheres Mais, Ciência Mais, tem o objetivo de dar visibilidade às professoras e pesquisadoras que vêm fazendo a diferença na área de ensino de ciência, com projetos que valorizam e incentivam a presença das meninas e das mulheres na área de ciência. E hoje eu estou aqui super feliz, porque tenho o prazer de estar com a professora Carla Square, que eu não conhecia pessoalmente, gente, vocês acreditam? Pois é, eu já tinha conversado com a Carla algumas vezes, mas não a conhecia. Então estou muito feliz, né, nesse nosso episódio de ter a presença da professora Carla aqui. A professora Carla é professora titular da UFBA, onde ela fundou e coordena o grupo de pesquisa Gama. Ela é pesquisadora de produtividade do CNPq e atua nos programas de pós-graduação em engenharia industrial e em energia ambiente. E vem desenvolvendo métricas e modelos para processos mais sustentáveis, liderando iniciativas de letramento de dados e informação científica da educação básica à pós-graduação. Já viram que é um tema da ordem do dia, né? Letramento de dados. A professora Carla também é doutora em engenharia química pela Unicamp e com várias inserções em universidades internacionais, né, fortalecendo as redes e intercâmbios nessa área, tanto na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e foi professora visitante em Stanford, na Universidade de San Diego, na Universidade de Los Angeles e na Universidade de Hokkaido, lá no Japão. A professora Carla coordena o projeto, que eu sou fã, gente, vocês têm que seguir esse projeto, o projeto Meninas na Ciência de Dados e IA, e o programa Ciência de Dados na Educação Pública. Ela também é cofundadora da EIA, inclusive Salvador, e da R-Lade Salvador, sempre com foco em ampliar o acesso, a equidade e o impacto da ciência na sociedade. Então, vocês já viram que a nossa convidada é uma convidada muito especial, né, com muitas contribuições para dar para a gente aqui, no sentido da gente pensar mais sobre a importância de inserir mais as mulheres nas áreas ligadas ditas antigamente de áreas duras, né, nas áreas da ciência. Então, Carla, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. E aí eu gostaria de começar conversando um pouco com você sobre a sua trajetória pessoal e profissional, assim, como é que iniciou sua caminhada na área de ciência, da educação científica, e especialmente a curiosidade, cara, minha curiosidade. Porque uma engenheira teve esse olhar e esse foco, uma engenheira dentro da universidade, fazendo pesquisa na universidade, teve esse foco para a educação básica. O que que startou? É uma curiosidade, assim, porque eu fico pensando, né? E aí, assim, que você falasse um pouco sobre esse processo. Sim, eu acho que é um grande prazer estar aqui com você, né, assim, eu sou também sua fã, né, eu já li seus livros, né, materiais que você publicou, então assim, e a gente se falou tantas vezes e a gente nunca teve juntas aqui, então nesse momento tão especial, então assim, mas respondendo, né, tentando responder um pouco, né, essa sua pergunta, assim, a minha trajetória inteira eu estudei em escolas públicas, né, então eu não sou aqui de Salvador, assim, eu sou da Bahia, eu sou de Maceió, então, estudei todo o ensino fundamental, básico, né, superior, pós-graduação, né, em escolas públicas, universidades públicas. Então, eu tenho um grande apreço por esse movimento, por essa expansão de acesso. Então, a minha trajetória científica começou numa época em que a gente não tinha quase oportunidades, né? No curso de engenharia, nós éramos 3 meninas, né, num universo de 27, de 30, né, na engenharia. E as bolsas também eram muito escassas, né? Eu me lembro a gente, né, eu e outra colega conseguimos as primeiras bolsas de iniciação científica ainda. Então toda a trajetória, né, da graduação e depois eu fiz, né, mestrado, doutorado na Unicamp, né, numa área pouco ainda, né, eu digo assim, trabalhada ou pouco ocupada por mulheres. Então, eu sempre fui fã da área ambiental, sempre achei que a grande contribuição que eu poderia dar, né, ao nosso país era nessa área, e associar a área, né, de ciência de dados, que é um termo muito novo, antes a gente falava de estatística, modelagem, né, então a área inteligência artificial, então em 2000 isso era o que se falava também na área de modelagem, e assim,
E sempre trabalhei nessa área, né, até a trajetória quando eu entrei na universidade, né, na UFM em 2009, passei um longo tempo. Mas sempre achei que, assim, por mais que a gente tentasse, a universidade ela querendo é muito difícil ela não se isolar, né, é muito difícil a gente ter, como engenheiros, né, pensar que ações a gente pode fazer mais direta à sociedade, dado que como engenheira química, né, muito da experiência que a gente tem em trajetória é ir para indústrias. Então assim, então algo que surgiu em 2015, através de uma dessas experiências fora do Brasil, foi verificar, assim, dentro de uma escola pública nos Estados Unidos, que os projetos de ciências de estudantes de 9 anos de idade tinham que ser fundamentados em dados. Então, havia feira de ciências e lá era obrigatório que houvesse experimentação, de qualquer forma, das mais simples possíveis. Daí, como eu sempre trabalhei nessa área de ciência de pronto, então a gente viu o que é que a gente pode fazer. Então, alguns anos depois, foi 2015, quando foi 2018, né, a gente tomou conhecimento desse edital, Meninas e Mulheres nas Ciências, né, na área de exatas, né, com a proposta de atrair meninas de escolas públicas para qualquer curso, né, para a área de exatas como um todo, para a universidade. Então, a gente propôs o nosso primeiro projeto, né, Meninas na Ciência de Dados. E daí, desde 2019, inclusive durante a pandemia, a gente expandiu de diversas formas, com diferentes apoios, e expandiu também para todos os gêneros, né? A gente tem ainda algo muito forte, né, para meninas, mas agora a gente trabalha com todos os gêneros em várias escolas aqui do município e do estado. Eu acho a sua história inspiradora, eu não sabia dessa essa coisa de ter estudado na escola pública, né, e eu acho que faz a gente entender um pouco esse espaço. Eu sempre digo, eu também eu sou filha de uma mãe professora de escola pública, estudei a minha vida toda também em escola pública, e aí quando a gente tem essa vivência, a gente consegue compreender melhor o contexto, e até nesses processos formativos, tanto dos estudantes como dos professores, né. E poder dar, mesmo, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, essa contribuição, né. Agora nessa caminhada linda, assim, quais são os principais desafios, né, assim, e inspirações que você tem no percurso? Porque eu sei que você está sempre pensando coisas novas, né, e está sempre envolvida, né, em outras, ramificando essas possibilidades, né. E aí queria ouvir um pouquinho também, tá. Eu vou começar pelas inspirações, né? Eu diria que minha maior inspiração hoje, eu diria que são as próprias estudantes, né? A gente encontrar estudantes nos seus diferentes níveis. Eu não vou dizer nem que é só no ensino fundamental, né, no ensino básico, mas até na universidade. Estudantes que se aproxima ou que tem distanciamento de uma área, que a ciência de dados é uma área da matemática, né, então quando a gente chega no básico falando que é dessa área, não, essa área eu não quero de jeito nenhum, então desmistificar, né, essa percepção do que é essa área, até estudantes da engenharia, então só para você ter ideia, eu ministro uma disciplina que é estatística na engenharia, claro, ciência de dados, mas a primeira eu sempre faço uma pergunta a esses jovens: quem se matricularia nessa componente curricular se não fosse obrigatória? Aí ninguém. Então, assim, felizmente há todo um processo, né, porque são muitos anos, né, de encantamento desses jovens, né? Até eu brinco que eu sou uma super marqueteira da área. Então, e eles perceberem como é importante a gente reconhecer, né, é assim, o estudo da ciência, a ciência como um todo, que a gente trabalha sempre isso, mas orientado por evidências. E como é que isso se aproxima das suas realidades como engenheiros dentro da universidade ou estudantes de escolas públicas na sua diversidade de anseios, né? Que áreas eles gostariam de trabalhar ou de conhecer melhor, mas como é que isso poderia ser feito através, né, com o apoio dos dados, né? Então, assim, eu diria que a minha sempre me inspirei muito nessas jovens, me inspiro muito em movimentos coletivos, né, então a gente acabou de apoiar a criação de um coletivo lindo na universidade, né, na Escola Politécnica chamado Her Data. Ah, eu vi aqui, pois é, depois você pode falar. Pois é, então esses estudantes, então eu assim, me inspiro nesses jovens, eu diria que são as maiores fontes de inspiração hoje. Que bom, né. É engraçado isso. Eu também sou inspirada pelos alunos. Eu acho que esse brilhinho nos olhos, né. Quando a primeira vez que eu, durante a pandemia, foi a primeira vez que eu tive contato com as meninas do seu projeto.
E foi muito lindo, chega a me arrepio, porque a forma como elas falavam do projeto, da experiência, aquilo me tocou profundamente, porque você sente que você está fazendo a diferença, né, assim, mesmo que seja um grupo pequeno, mas você tá aquilo ali vai motivando outras. E era muito linda a forma como elas falavam de como esse projeto, impactava, né, a gente até, analisou a fala dessas adolescentes, que foi muito 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 bonito. Então assim, tem alguma mulher, né, ou mulheres que marcaram sua trajetória e que lhe inspiraram, assim: "Pô, essa pessoa é a minha referência, é meu ideal de ego"? Eu diria assim, como eu comentei, assim, a parte de coletivos, assim, movimentos coletivos, existe, claro, né, estudantes incríveis que, com diversas barreiras, dificuldades, conseguiram, né, crescer, encontrar seus caminhos. Pesquisadoras que atuam nas mais diversas áreas, né, trazendo ciência. Então, a gente tem vários exemplos no Brasil. Acho que seria para mim muito difícil nomear cada uma delas. E como eu sou muito fã de coletivos, né, e assim, seria muito difícil individualizar. Mas tem uma pessoa que realmente sempre me inspira, que é Gabriela de Queiroz, né. Então, ela é uma brasileira que atua nos Estados Unidos nessa área de ciência de dados. Na verdade, ela foi que criou inicialmente o Our-Ladies e o AI Inclusive, e a gente agora cria capítulos em várias regiões do mundo inteiro. Então, ela é uma pessoa muito inspiradora que trabalha também junto conosco, né, com a comunidade muito grande de profissionais, nesse movimento de equidade na área de ciência de dados e de IA voltado para minorias. Muito legal. Você pode falar um pouco mais de projeto do Leis, né? Pronto, pronto. Então a gente tem assim, aqui a gente apoiou a fundação de 2 núcleos, né, que é esse, o A-Ladies e o IA Inclusive. O A-Ladies, ele tem que objetivo? É apoiar que pessoas, né, minorias de gênero, elas se aproximem de uma área que é uma área de programação naquele movimento do programação em R, né, porque esse R, essa programação. Por isso que se chama esse R, é do R Ladies. Então, a gente deu início e agora a gente, né, transferiu essa liderança e tem um grupo da estatística, do Instituto de Estatística lá da Universidade Federal da Bahia, São que aqueles lidera. cursos que eu recebo na lista UFBA, os cursos de R, né, e eu inclusive eu sinto vontade de fazer, mas nunca dá tempo. Então tá dentro dessa perspectiva aí, De ampliação. Eu não sei exatamente se é o mesmo grupo, porque é o grupo estatístico. pronto, o R, assim, vários professores da estatística UES trabalham com R. A gente fez um movimento para Python, porque dentro do universo de engenharia ele cresceu muito e da ciência de dados acabou se fortalecendo. A gente trabalha com outro, inclusive existe o PyLadies também, tem o OurLadies, tem o PyLadies. E o EA Inclusives era para promover o quê? Também a integração de minorias de gênero na área de inteligência artificial. Então, assim, então a gente apoia esse movimento criando, né, assim, com palestras, com minicursos, mas E também na escola, nas escolas municipais? Ou não, só esse da é um univers público só voltado voltado para para mais universidade? pessoas mais, profissionais. Aí a gente sempre discutiu com eles o que a gente poderia fazer para um grupo mais jovem. Então, por isso surgiu o Her Data. Então, o Her Data é um novo coletivo para promover também, né, o estudo, pesquisa e aproximação, liderado por jovens da engenharia, meninas da engenharia, né, e com meninos também participando, majoritariamente meninas, mas elas atuam desde o ensino fundamental e médio, né, com o nosso apoio, né, do nosso grupo de pesquisa, dos nossos projetos, mas inicialmente, até a universidade. Então, assim, são jovens que ainda estão, é um grupo muito novo, criou, assim, acho que eu vou dizer que é uma super novidade, né, e tudo, que eu acho que há um mês, né, então, e a gente está apoiando esse crescimento aí para essas meninas. Muito legal, porque aí você dá empoderamento, autonomia, né, e além de motivar, valorizar, né, essas mulheres, essas meninas, né. Aproveitando o tema inteligência artificial, como é que você está vendo, porque eu sei que você também está trabalhando com isso dentro da rede pública, não é? Aí queria saber um pouco, como é que você está vendo essa discussão e essa mediação, né, da inteligência artificial, tanto no nosso cenário da universidade, quanto pensando na escola pública. Como é que você tem pensado isso? Eu sei que você está dentro dessa discussão aí também. Eu sou uma pessoa muito fã da tecnologia, né, sempre, claro, ela traz, né, grandes
desafios sempre, né, de inclusão, de equidade, né, de aproximação também, porque às vezes o que eu chamo assim, esse encantamento pela tecnologia depende também da percepção que você pode ocupar aquele espaço. Então a gente às vezes é difícil, né, mudar um pouco, né, dar esse primeiro passo de aproximação. Mas o que a gente tem feito, né, a gente tem começado a estudar, né, a questão de IA com a perspectiva do poder da pergunta, da psicologia da pergunta. Então, a gente tem alguns pesquisadores no grupo que trabalham com temas ligados à justiça e inovação social, com o projeto Justiça e Inovação Social na área de educação, em escolas, em comunidades. E dentro dessa perspectiva de educação, era assim, como é que, por exemplo, dentro das disciplinas que eu ministro, das componentes que eu ministro, utilize as ferramentas, mas critique. Sim, Esteja preparado. Como é que a gente prepara nossos jovens para serem críticos, onde eles consigam perceber que aquela resposta ela pode não estar completa. Eu preciso talvez perguntar de diferentes formas para saber se aquela resposta ela tem algum fundamento ou não. Então eu acredito, sempre acreditei assim, tanto inclusive a ciência de dados que a gente tem proposto, não é para professores ou profissionais que trabalham na área de exatas, né? A nossa atuação é para todas as áreas. A gente já fez, né, projetos lindos e atuações lindas, inclusive utilizando a dança, inclusive utilizando a arte para discutir conceitos da área. Então, assim, dentro de todas essas áreas, como é que a gente traz, né? Como é que a gente fortalece o nosso jovem de diferentes, né, assim, níveis de escolaridade, né, até inclusive mestrandos e doutorandos, para poderem ser atores críticos do uso dessa tecnologia. Agora eu vou dar até um exemplo, né, de uma nossa estudante nessa área, né. Ela participou agora do último evento, né, científico da universidade que a gente teve apresentando um IC Júnior, sim. de uma das nossas escolas, e foi perguntado justamente a ela o que é que ela achava de IA. E nessa questão, ela chegou a responder algo que eu achei incrível, até a gente disse, né, como foi que ela chegou a essa resposta? Ela fez: "Olha, na minha escola, os meninos aceitam muito mais a resposta direto que vem da IA. As meninas não, as meninas são muito mais críticas. Então, quando chega uma resposta, a gente fica pensando se está certo ou está errado". Poxa. E eu fiquei pensando, ela do ensino médio, né? Como é que ela tem essa percepção diferenciada de uso da tecnologia por diferentes gêneros, né? Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, mas ela começa a discutir, ou pelo menos ter essa Vários percepção. questionamentos, indagar, né, isso é muito legal, porque esse é o massa desse, imagino, dentre outras coisas do seu projeto, é exatamente essa postura investigativa, né, de questionar. Eu acho que, eu pude perceber quando eu escutei as meninas, essa formação, né, de que não nada é exatamente como eu estou vendo, né, então eu tenho que questionar. Muito legal, muito interessante. Agora assim, eu queria que você falasse um pouco mais, do projeto das meninas na ciência de dados, assim, como é que ele chega na escola e como é que ele acontece? E se vocês têm, por exemplo, alguns dados que já, eh, evidenciam, usando a palavra, né, que de alguma forma isso reflete no processo de aprendizagem delas da escola. Se tem, porque esse dado é sempre complexo, né, não dá para a gente trabalhar, responder: "Eu sei", até porque é uma coisa meio longitudinal, mas assim, o que que já tem de, né, de insight, de Pois é, a gente, né, a gente trabalha desde 2019, então são mais de 6 anos, né, dentro das escolas, e eu vou dizer assim, mesmo tendo sido, né, estudante de escola pública, né, a gente, né, quando a gente começou já com 5 escolas, e percebeu que as escolas são completamente, né, é um mundo muito particular, tanto o público é diferente como as atuações. Então a gente começou inicialmente com um projeto com escolas que ficavam próximas à universidade, né, à escola politécnica, por uma questão de recursos, Uhum. de mobilidade. E porque muito do nosso grupo eram, assim, estudantes e professores voluntários que abraçaram a proposta. Isso foi Ai, lindo, que lindo lindo. também isso, né. Porque, assim, professores de engenharia a gente vê, eles querem atuar mais próximo à sociedade, mas muitas vezes eles não sabem como. Então, eles abraçaram a proposta, cada um nas suas áreas. Foi lindo, lindo. E nas escolas também. E, assim, um receio das escolas é porque, assim, será que essa proposta ela dura um ano e depois desaparece? Então, a gente, como permaneceu há muito tempo, acabou fortalecendo muito esse vínculo.
E esse ano, né, a gente teve mais uma proposta aprovada, então inicialmente teve, né, o apoio do CNPq, depois a gente teve a Fundação Itaú Social, com grande apoio nosso, então cresceu bastante a proposta e a gente retomou com o CNPq agora, e retomou com uma notícia que eu acho incrível, que assim, a gente conseguiu tem um termo de colaboração agora com a Secretaria Municipal de Educação. Grande conquista. Então a gente agora trabalha com escolas, né, com a gerência da Orla, um piloto em 4 escolas, desenvolvendo uma estrutura de material, né, e de atuação junto ao professor, formação de professor e de jovens que possam ser levados para a sala de aula. Inclusive a gente tem bolsistas, 5 bolsistas professores das escolas que vão todas as sextas-feiras, com 20 estudantes das escolas também, e juntos nós atuamos nessa formação e na construção desse material. Na proposta de, a partir do próximo ano, a gente expandir. Então, a gente trabalha em algumas frentes, a maior é ciência de dados, né? Então, mas temos inteligência artificial, a pensamento científico, né? Como é que a gente lida com, né, com essas tecnologias, mas desenvolvendo projetos, que aí o jovem vê uma aplicação. E a força do protagonismo social, racial e de gênero. Então, os temas são muito aplicados ao reconhecimento da cidade e da sociedade, inclusive das dinâmicas de transformação da cidade e da sociedade. Porque os nossos jovens, eles têm, como nós, né? Não vou dizer que eram eles, eu acho que a gente também era assim quando era jovem, a gente tem uma visão muito estática da realidade. A gente vê uma realidade hoje e acredita que aquela nossa realidade é para o futuro também. Então, eu acredito que da forma que a gente atua com eles, mostrando que as estatísticas da cidade mudam, que a cidade está em transformação, eles começam a perceber, poxa, se está se transformando, quer dizer que a minha realidade também pode se transformar? Pode. E como é que eu participo dessa transformação? Então, a gente acaba linkando essa percepção com uma ação também mais protagonista, ele começa a se perceber dentro dessa transformação e percebendo realidades que antes ele achava comum dentro da sua comunidade ou das suas escolas, e fazer assim, ter uma percepção mais crítica, que é possível ser diferente, que existe uma realidade diferente, que não é aquela que eu vejo, né, diretamente, né, que eu tenho contato direto. Então a gente atua com estudantes, né, dessas escolas, hoje eu digo que é fundamental, nossa turma é fundamental 2. Temos estudantes de graduação da universidade, que atuam de engenheiros, então se formando e se aproximando de uma área social, né, percebendo de forma diferente como atuar. Estudantes de mestrado, doutorado e uma pós-doutoranda, nesse grupo dessa nova iniciativa. E vários professores como você, né, Lin? Então, você e vários professores que aceitam o nosso convite de discutir, de participar de propostas para conseguir recursos. Às vezes a gente não consegue conectar todos, né, são momentos diferentes, mas a gente tem um grande número de pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil também, que colaboram de diferentes formas. Isso é legal, né, porque essa rede é importante, né, uma rede. E o legal que você falou, né, esse processo que vai sendo vivenciado pelos estudantes e também pelos professores de compreender essas mudanças sociais como algo dinâmico, né, e essa relação tecnologia, sociedade, cultura, isso tudo, mexendo com a vida deles, né, muito legal. Eu fui aluna da rede municipal, né. Minha mãe era professora da rede municipal, eu fui professora da rede municipal 20 anos. Então conheço um pouco essa realidade e acho, assim, é por isso que eu acho tão importante esse seu projeto, sabe, porque, e o que eu acho mais importante é essa coisa da continuidade, Carla. Claro que eu sei que a gente precisa desses recursos, né, captar essas agências de fomento e que sempre é um grande desafio para a gente pesquisador, né. Mas essa coisa da possibilidade da continuidade é fundamental, né, para que a gente possa ver realmente, digamos assim, as contribuições da formação daqueles meninos e desses meninos entrando na universidade, né, que é de saber que é possível também estar ali, essa relação com a universidade e a escola pública é fundamental, né. Eu fico muito apaixonada. Agora, assim, tem alguma experiência marcante, né, você já falou de tanta coisa, eu fico imaginando que você deve ter uma caixa de experiências, mas houve alguma experiência marcante, o resultado que te emocionou, assim, ou fez você repensar o seu trabalho, tipo, startou assim? Eu diria assim,
eu tenho algumas experiências que eu adoraria, né, que, assim, vou resumir algumas experiências que às vezes elas acabam sendo de alguns grupos, né. A gente tem estudantes, por exemplo, de engenharia com uma visão muito de mercado, de formação técnica, não é? Estudantes que hoje atuam em grandes lideranças nacionais, né? Eu digo aqui regionais e nacionais dentro de empresas ou de indústrias, eles mudarem essa trajetória, esse pensamento muito técnico para um pensamento mais social. Então hoje eles retornam e eles perguntam: "O que é que você está precisando, né? Quer que eu volte para conversar, né, para dizer o que há de mais novo no mercado?". Então, assim, iniciativas que eles percebem que têm associação conosco, aí eles trazem. Então a gente tem um núcleo grande e o relato deles, né, sempre como uma trajetória num pensamento de ciência voltado para, eita, desculpa, engasguei. Eu digo um pensamento de transformação científica, porque o nosso jovem, a gente tem ideia que ele chega na universidade e tem acesso a tudo, na verdade não, nem todos reconhecem que a gente, né, desenvolve novos produtos e processos, trabalham com ciência e tudo, eles não reconhecem a não ser que eles tenham esse contato. Então esse é o primeiro. O segundo eu diria com as próprias jovens da educação, né, básica. Algumas já entraram na universidade, já estão entrando com relatos incríveis de transformação, não é? E as jovens ainda mais jovens, onde após o encantamento elas começam a relatar como isso mudou, né, na sua casa, na sua escola, e trazer questões: "Eu posso pesquisar isso? O que é que eu posso fazer?", ou de esperança, né. Elas relatam, muitas delas, que elas viviam no universo de descrença, ou de, assim, pelo entorno, né, o que é que ela poderia ser, somente sendo meninas, e depois elas se transformam em uma autoimagem mais fortalecida, onde ela diz: "Eu posso fazer, eu posso ser". Então isso sempre me emociona, esses jovens sempre me mencionam. Essa coisa do fortalecimento da autoestima, né, de saber: "Eu sou capaz, eu também posso estar aí", né. Eu acho massa, essa uma coisa que sempre me mobiliza também. Assim, toda a trajetória, né, ela tem desafios, né, então, assim, quais os principais desafios enfrentados por mulheres na ciência e no ensino científico hoje para você, Carla, que você consegue visualizar, assim? Eu acho que um grande desafio, para mim, eu acho que o principal, são as, né, as mulheres e as meninas se perceberem dominando, né, ou pelo menos transitando ou ocupando espaços e que sempre foram majoritariamente masculinos. Então, assim, essa mudança de percepção, de ocupação de espaço, eu acho que é um grande desafio, um grande desafio. Então, é importante, claro, né, de apoios, né, do governo, né, e também, né, privados, públicos e privados, para criar estratégias ou editais ou formas de atrair, que não é só essa forma de mídia, né, onde aparece, mas formas de editais onde se reconheça, por exemplo, quando onde edital é amplo, como é que mulheres que tiveram filhos ou que tiveram alguma trajetória, né, que não é reta, né, diversas trajetórias que são de dificuldades, como é que a gente reconhece a força dela, a importância dela ocupar e ter acesso àquele edital, àquele recurso. Então o grande desafio, eu acho que o maior é esse. E o segundo, eu vou dizer assim, dado que a gente consegue um apoio, até como você acabou de comentar também, assim, como é que esse apoio ele pode ser continuado? Porque, assim, uma dos grandes nossos desafios, até para estabelecer métricas de apoio, apesar, assim, infelizmente, a gente sempre teve grandes apoios, né, públicos e privados, assim, os apoios eles não eram de longo período. Eles eram renovados a cada ano ou a cada 2 anos. Então, como é que a gente constrói uma ação onde a gente possa acompanhar essa intervenção, avaliar o impacto dela? Então, a gente tem vários indicadores de estudantes cujo desempenho eu até vou comentar contigo, Linha, assim, o incremento do desempenho em matemática, mesmo com o nosso apoio, ela é muito difícil, porque a fragilidade é muito grande. Exato, exatamente. Então, apesar da gente ver um incremento maior, a percepção maior de, né, assim, de incremento em desempenho dentro da escola em todas as disciplinas, inclusive em matemática, mas a gente percebe menos, assim, o tamanho por causa das fragilidades que se tem. Então, essa ação, esse projeto ligado à ciência de dados,
eu sinceramente acredito, e se for abraçado por um grupo, por professores de diferentes áreas, possibilita que aquele jovem que adora jogar futebol perceba se, assim, no seu cotidiano, ele use dados para tomar decisão, enquanto está jogando, enquanto está decidindo, ou na sua carreira. Ou jovens que gostam, por exemplo, da área de veterinário, diga, não, mas eu posso, né, ser cientista de dados na área de veterinário? Pode ser. Então, esse jovem perceba a área da matemática no seu cotidiano. Presente em tudo, né? E aí talvez romper o estereótipo de que só aquela ideia, né? Só os escolhidos podem aprender matemática, É isso. estatística. É isso mesmo. Até porque existe uma crença equivocada, assim, que você nasce com aquele dom, né? Exato. Você é bom nessa área. A gente acredita tem estudantes que têm facilidade por diferentes razões, né, e tudo, mas tem estudantes que, dependendo da abordagem, se fortalecem da mesma forma. Então, como é que a gente cria abordagens e ferramentas, que eu acho que é uma das grandes ações suas também, né? Criar ferramentas onde estudantes se percebam em áreas, às vezes, que eles não se percebiam, né? Exatamente. É grandes desafios, né. Assim, e eu acho que você já falou, mas eu vou, colocar, você já falou isso, eu acho, na sua fala, como você enxerga o papel da escola, né, ou da universidade na formação das meninas para a ciência. De alguma forma você já falou, mas se você quiser, resgatar algum ponto mais. Pronto. Assim, eu acho que todas nós, né, que trabalhamos na área de ciência, achamos importante que ela comece desde cedo, né? Mas como é que a gente consegue apoiar de alguma forma? É criar estratégias, porque assim, se o professor da escola não teve uma preparação, né, uma formação ou uma aproximação da área científica, por mais que ele ache bonito e queira trabalhar, ele não consegue, né? E existem várias, né, também dificuldades dentro da escola pública, né, dessa formação mais ampliada do professor. Então, assim, o que a gente iniciou a iniciativa, né, que a gente chama ciência, né, engenharia, ciência, ética e justiça social, eu acho que até compartilhei contigo, assim, bem no passado, que é o seguinte, como é que a gente cria estratégias de atuação ou programas ou projetos na universidade, onde esses jovens se preparem na universidade e possam atuar colaborativamente com estudantes da escola pública, da escola do ensino básico e em suas comunidades. Então, a gente tem agora uma iniciativa já há 2 anos que a gente está experimentando, onde a gente, em 2 semestres letivos, no primeiro, jovens da universidade, eles se fortalecem ou se aproximam da área de ciência, de questões de ética, de justiça social, começam a perceber o seu entorno, né? Ou seja, existe uma escola pública próximo, né, onde eu moro, então existe isso, amplia, né, capilariza bastante a atuação, ou uma associação, isso no primeiro semestre, e propõe uma forma de atuação junto a uma escola ou junto a uma. E no segundo semestre, a gente apoia essa aproximação e, se der tudo certo, ele começa a desenvolver, não é isso? Essa proposta no segundo semestre, mas junto com estudantes em diferentes níveis de formação ou com associações de um bairro. Então a gente teve, até eu brinco, né, a gente nesse último semestre a gente fez uma ampla divulgação em 2025, a gente teve 60 inscritos numa componente eletiva de engenharia, chamada Engenharia, Ciência, Ética e Justiça Social. Eu fiquei super feliz, porque a gente teve, né, convidou pessoas para falar com eles, desenvolvimos, entramos muito na área de inovação social, como é que a gente promove ou pensa em como inovar dentro da sociedade. Então, estratégias como essa, onde a gente possibilita que os nossos jovens, eles conversem, né? Como é que a gente. Então, isso atrai bastante. Então, o que eu percebi, até a permanência dentro da universidade é fortalecida, né? Aquele jovem fica com um olhar diferente. Esses jovens, quando chegam na universidade, eles podem, e quando saem, eles com o tempo, eles começam também a ter, né, ações de liderança na sociedade, nas suas empresas, e eles podem também, né, ter outro olhar, até mesmo de interação com a universidade, com as escolas. Então, esse é o formato que eu acredito, é de aproximação, mas aproximação e atuação, de proposição. Então, eu me aproximo, eu ajudo o jovem a se ferramentalizar também, porque às vezes se a gente discute uma sociedade que pode ser diferente, mas não ajuda esse jovem a perceber
que estratégias ele pode participar dessa transformação, ele pode se sentir perdido. Exato. Ele olha e diz assim: "Sim, mas O que que eu eu não posso sei o fazer? que eu faço?". É. Aí quando você diz: "Não, você pode", né, que momento você pode atuar? Você pode propor algo dentro da sua escola, dentro da sua comunidade, dentro da sua casa, e a gente mostra caminhos em que essas transformações podem acontecer e como é que ele pode liderar. Muda muito a percepção dele, né, como indivíduo, né, dentro da sociedade, até se encontrando, né, porque às vezes a gente fica perdido: "Eu tô aqui por quê?", É. né. Então acho que é isso. É, ele se implica, né, dentro da realidade dele. Isso é muito importante, eu acho também. Agora, assim, que mudanças estruturais você acredita que devem ser urgentes para que a gente possa ampliar, né, a presença e a valorização das mulheres na ciência? Você já trouxe vários elementos, mas assim, em nível estrutural, né? A gente sabe hoje que, graças a Deus, tem crescido o número de pesquisas e também editais para viabilizar isso, né? Mudanças, inclusive, como no caso da gente, né, se você está gestante, então aquele período vai ser respeitado, considerado, não vai impactar na sua produtividade, digamos assim, na avaliação que a gente sofre cotidianamente. Mas assim, você consegue pensar ou ter ideia, assim, ou já tem provavelmente, deveria ter tais e tais mudanças que eu acho que poderiam ser encaminhadas em nível de governamental, né, sei lá, Uhum. políticas. Eu diria, assim, algo, né, que talvez, claro, assim, a questão de editais você comentou super bem, né, a gente tem vários editais agora, né, então assim, mas os editais na área de tecnologia ainda carecem de uma percepção diferenciada do que a produção, né, masculina pode atingir e, né, de mulheres também pode atingir mediante, né, por exemplo, maternidade, afastamentos, tudo isso, claro. Existem muitas editais ainda que não consideram, mas algo que eu acho que pode ser transformador e que eu acredito, Lin, sinceramente, é termos editais voltados, mais editais voltados para programas que conectam pesquisa, ensino e extensão. Sim. A maioria dos nossos editais são para pesquisa, não é? A tributação também, quando a gente recebe, né, recursos públicos e privados, não digo privados, públicos, mas privados, a tributação, quando não é projeto de pesquisa, é muito grande dentro da universidade. As taxas Sim. são muito grandes, então aprovei um projeto de extensão, qualquer fundação é muito alto em comparação à pesquisa. Então, assim, talvez por uma falta de percepção de que a extensão, muitas no passado era vista como consultoria. É, Então eu dou uma por isso talvez essa taxação. Então eu dou uma consultoria, eu recebo em uma parte com a universidade. Mas quando a extensão não é consultoria, exato. quando a extensão é desenvolvimento, ela conecta ensino, por exemplo, as nossas ações, É, né, as nossas, eu digo assim, exato, é. elas unem ensino, pesquisa e extensão. Exatamente. Então, como é que a gente promove, assim, consegue fortalecer, aumenta o número de editais na área de extensão e o número de editais na área de ensino? Que isso ainda são muito poucos. Então, como é que a gente fortalece estratégias de ensino, metodologias novas de ensino, de abordagens, de conexão, desenvolvimento de projetos em diferentes níveis? Então, o que, na minha opinião, carece é isso, é essa percepção de equivalência. A pesquisa é muito importante, né? E a extensão é muito importante, o ensino é importante, os Exato. 3 eixos. Então, a gente precisa ter editais nesses 2 outros eixos ou em eixos que conectem os 3. É engraçado, né, porque teoricamente é o tripé da universidade, né, então você tem que criar, estratégia. Eu concordo com você. Com exceção, das bolsas de DT, de desenvolvimento tecnológico e extensão, que eles botam aquele ganchinho para extensão, que muitas vezes, inclusive, Carla, que a gente percebe, que eu fui da Câmara, é que uma incompreensão do que é extensão, né. E como talvez isso, precisa dentro da própria universidade. Você vê agora a luta que está sendo para o processo de curricularização das extensões, né. Então, assim, dessa parte de extensão, que a gente não as atividades extensionistas, né, às vezes não tem muita clareza. Então eu concordo também, acho que isso a gente sofre, com isso na hora que você vai, buscar recursos e até articular isso dentro da universidade, né, porque é sempre visto como uma coisa de menor valor, né. Então, por exemplo, eu percebo, a UNEB ela tem uma prática muito a história da UNEB era muito extensionista, né, aí muito, muito, muito. Aí foi mudando, a gente foi mudando, né, todo mundo aí você tem a pesquisa, tem o ensino e tem a extensão, mas ela tinha muito essa força, assim.
Já na UFBA eu percebo o contrário, né, a pesquisa é sempre o nirvana, né, então assim, quem está na extensão é sempre ah, né, então eu acho concordo, talvez seja muito importante repensar isso aí mesmo. Bem, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso, episódio, né, mas, eu tenho umas perguntinhas ainda. Então Carla, que conselhos você daria para as meninas e mulheres que desejam seguir as áreas científicas? Eh, eu diria, assim, que é importante a gente, assim, se perceber em áreas que a gente não se percebe, não ter medo, não ter medo de ocupar, não ter medo de errar, até porque na ciência é muito importante o erro, na estatística é muito importante, na ciência de dados, mas na ciência como um todo, na matemática ele é muito importante, né. Então, assim, esse medo de ocupar um espaço em que tem pouca representatividade. Mas além disso, né, assim, é encontrar uma paixão, né. O que é que eu gosto de fazer? E dentro daquela área, como é que a ciência ela atua, né? A gente tem exemplos de jovens, assim, porque quando, né, estudantes são muito jovens, a ciência é vista muito mais em laboratório, né, em computadores ou robótica. Estereótipos mesmo. É, e a gente vê jovens, depois de uma atuação mais ampla, trazer questões, né, a gente fez uma pergunta linda, a gente tem uma entrevista linda publicada que perguntou aos jovens o que eles fariam se fossem cientistas. E Lin, se você visse a resposta, a grande maioria lidando com questões de fragilidade emocional, né, de fragilidade psicológica dentro de suas comunidades. Então a gente vê assim, o jovem que tem uma compreensão da ciência muito mais ampliada, que a ciência pode atuar em qualquer área para, eu não digo só para resolver problemas, mas para a gente entender melhor situações e oportunidades. Então, se a gente conseguisse, né, promover nesses jovens essa percepção mais ampla da ciência e, mais importante, que a gente pode errar e que a ciência muda, como você disse, ela é transiente, ela muda a dinâmica. Então, ele reconheceu, olha, mas se a ciência disse isso hoje, ano que vem disse diferente, diferente porque ela cresce, ela muda, ela descobre algo novo. Então, essa percepção do dinamismo da ciência é muito importante, eu diria. Muito legal. Então, Carla, que sonhos ou projetos você ainda gostaria de realizar, né? Porque você é super dinâmica, sempre está fazendo coisas, inventando coisas. Tem assim algum projeto que está lá no cantinho, pensando em maturação? Eu vou dizer assim que um sonho meu, assim, a gente tem atuado, né, eu digo, nessa alfabetização de dados, nesse letramento em dados para os jovens, mas um sonho é que ele pudesse ser ampliado, né. A gente trabalha com pilotos, trabalhou com várias, né, escolas, ele é conhecido, né, como se assim, várias regiões do Brasil e fora do Brasil, mas como é que ele pode ser institucionalizado? Como é que a gente e mais ainda, como é que a gente aproxima professores dessa área? Então o sonho seria a aproximação ampla de professores a essa área e depois, né, em sequência dos jovens, para que eles pudessem se fortalecer. Eu acho muito importante esse fortalecimento, né, essa percepção de como dados, como a dinâmica da cidade, por exemplo, pode ser percebida através de evidências. Então, essa forma de aprendizado muito mais próximo ao estudante, à sua localidade. Não vou dizer que os professores já não fazem isso, eles fazem, utilizando diferentes estratégias. Mas como é que a gente apoia, esses professores? Então, é um grande sonho que eu tenho, que é muito difícil, né? Muito difícil. Mas é um sonho bonito, né? Assim, eu acho que tudo que você faz, eu sempre gosto de dizer, é trabalho de formiguinha, né? Então, tudo que você faz, seu grupo faz, tá, vai ajudar a consolidar isso, né? Mesmo que seja a médio e longo prazo, porque tem outras dificuldades. Mas, Carla, que mensagem você gostaria de deixar para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes aqui, né, do podcast, sobre essas discussões todas que tensionaram aqui nossa entrevista? Eu diria que sim. Primeiro que é importante ter esperança, né? Esperança em uma nova realidade, esperança em que a gente pode mudar, que a gente pode, né, promover mudanças, mas a esperança a gente precisa fortalecer. Como é que essa esperança ela se transforma em realidade? Então eu diria aos jovens assim,
que ocupem esses espaços, não é isso? Que cheguem, pesquisem o que é a universidade. A gente tem várias, assim, formas de apoiar a manutenção de jovens dentro da universidade, com diferentes bolsas também. A universidade pública, ela tem promovido isso, e às vezes o nosso jovem não tem acesso. Então, assim, eu diria como mensagem: busquem essa informação, né? E eu digo isso para os jovens mais jovens do ensino básico e do mestrado e doutorado, né? Ou, né, estudando seu mestrado, doutorado e graduação, que assim, se aproximem da sociedade, né, desenvolvam suas pesquisas, mas reflitam sobre como essas pesquisas elas podem atuar, qual o impacto delas na sociedade. E se não há nenhum impacto visível, como é que vocês podem transformar para que elas tenham alguma aproximação, né, que impactem de alguma forma. Então, eu diria assim, esperança, reflexão e ação, eu diria essas 3. A gente tem até uma frase muito bonita a gente diz assim: "Conhecer e experimentar para compreender e transformar". Esse é o lema da nossa, né, de todo esse programa que a gente tem. Então, eu acho que esse reconhecimento é muito importante, né. E ter parcerias, né, conhecer, existem mulheres incríveis, né, dentro da universidade e de vários órgãos também não governamentais, que estão aí abertos a receber jovens, né, com projetos lindos. Então busquem, busquem que há, e vocês vão encontrar, né. Pois é, muito lindo esse fechamento, eu acho que é inspirador. Aliás, toda a sua trajetória para mim é inspiradora. Então eu queria super agradecer a sua disponibilidade, Carla, a sua participação, a generosidade de estar aqui com a gente, de estar compartilhando, eu estou super feliz mesmo. E assim, para mim, conhecer mais o seu trabalho aqui nesse bate-papo informal foi super importante, até para quem sabe a gente fortalecer nossas parcerias, né? Eu acho que é fundamental. Então, assim, muito obrigado por compartilhar, tá? Aqui. Muito obrigado mesmo. E aí, gente, esse podcast maravilhoso com a professora Carla vai ser divulgado no Spotify, no YouTube e também no Instagram. E vocês vão poder acompanhar, na verdade, o podcast é para despertar o desejo de seguir a professora Carla e o seu projeto nas redes e tem dentro da universidade, né? E poder compartilhar com outras pessoas também. Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez a Carla e convidar vocês a, seguir a gente nos perfis, né, e seguir o Educiência nos perfis do Instagram, do Spotify e do YouTube. Obrigada, até o próximo.